A partir do momento que eu interrompo, ou que eu pego o celular, ou que eu não estou dando 100% da minha atenção, ele vai parar também de dar as informações, o que ele deseja. É aí que a nossa credibilidade começa a estremecer. A escutativa, ela deve ser constante, ela deve ser uma constância. Então, antes de oferecer algo, antes de sugerir algo, ouça. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao quadro RH Talks, um quadro que foi criado para que a gente possa brincar de inverter o papel. E nesse quadro a gente vai entrevistar uma pessoa da área de RH e fazer as perguntinhas que a gente sempre teve vontade de fazer. E para começar a estrear esse quadro hoje, eu tenho o prazer de, na verdade, eu convidei uma amiga, que eu tenho o prazer de tê-la como amiga, a gente já trabalhou junto, ela vai se apresentar, para falar um pouquinho sobre as rotinas, sobre o dia a dia da RH. O nome dela é Marielle, mais conhecida como Mazi, e ela vai se apresentar agora, então passo a palavra para você, minha amiga, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Agradeço também quem vai assistir esse vídeo, que possa também contribuir também com algumas informações, algumas perguntas, né, para a gente aí responder num segundo momento. Bom, eu sou a Marielle, eu tenho 29 anos, eu sou formada em psicologia pelo Centro Universitário Barão de Mauá. Atuo aí na área de RH desde o ano de 2015, né? Iniciei na área de recrutamento e seleção, passei também como consultora de RH. Hoje eu atuo como business partner numa empresa de energia solar e temos aí muitos desafios para a área, né? Essa área de negócio, né? Essa área de pós-venda. Espero contribuir hoje aí com vocês, respondendo as perguntinhas aí do costume. Muito bom, muito bom. E para o pessoal saber, né, e conhecer de onde começou a nossa história, se você puder dar uma palhinha aí de como foi que a gente se conheceu, quais foram suas primeiras impressões, né, a partir do momento que a gente se conheceu. Ah, legal. Bom, acho que o nosso primeiro contato foi até inesperado. Eu atuava como analista de recrutamento e seleção numa operadora de saúde. E aí eu fui cobrir uma colega, fui fazer o processo seletivo e foi aí que eu encontrei com o Rodrigo Sussumi. E foi aí um match perfeito, porque dificilmente a gente encontra aí pessoas que têm já essa conexão logo no primeiro contato, principalmente um processo seletivo. E aí, o nosso primeiro contato, então, foi numa seleção, então, para uma vaga na área comercial. E o bacana é que no final do processo seletivo, a gente se olhou e a gente falou o nome da mesma pessoa. E aí já começou a nossa afinidade e a nossa parceria, né, Sumo? E foi Foi. muito bacana, porque quando dá esse casamento, né, das informações, do propósito, quando você está muito bem alinhado ao que você quer e espera, encontra, né, na outra pessoa também essa compatibilidade de pensamentos, realmente é um case aí de sucesso. E essa contratação especial foi, né, deu muito certo, inclusive, foi uma aposta em uma candidata que não tinha tanta experiência, mas a gente enxergou que a pessoa tinha muito potencial e aí foi muito bacana. A primeira impressão foi muito positiva, né? Uma pessoa que soube conduzir o processo, fez perguntas e contribuições no processo seletivo muito pertinentes. Então, isso com certeza só alavancou, né, para a entrevista e para o processo ser muito positivo. Então, a em primeira impressão, fala, cara, queria que tivesse vários aí Rodrigos como cliente interno, porque com certeza, quando há essa afinidade, há essa contribuição, realmente é uma parceria de sucesso. E estamos aqui até hoje, né, Sutumo? Tamo junto. Inclusive foi muito legal esse primeiro processo que a gente teve contato, porque eu acho que a gente conseguiu demonstrar, na verdade, um para o outro, né, muito a questão dos valores mesmo, das intenções, do propósito, como você colocou, e o quanto isso faz diferença na hora que a gente está lidando com gente, né? Que eu acho que nós, como seres humanos, sejam profissionalmente ou na parte pessoal, a gente está sempre se relacionando com as pessoas. E eu acho que o nosso match perfeito se deu, inclusive, muito mais porque a gente tem esse olhar, talvez um pouco além do que só a aparência, do que só aquilo que é visto no primeiro momento que aparece, né? A gente está sempre olhando Exato. no fundo. E eu Não sei que é tem só mais. não é só o que está descrito ali naquele currículo,
as experiências, a gente foi além. Eu acho que ir além nos processos, a gente tem esse ganho, né, de entender um pouquinho como que está aí a história dessa pessoa, o que tem por trás, o que ela pode contribuir, os objetivos dela. E eu acho que isso contribuiu muito, muito, muito mesmo para ter esse encontro de sucesso. Sim. E na época, para quem está assistindo, né, que talvez não saiba esse detalhe, eu era gestor de uma área que era uma área comercial, mas também tinha um approach com clientes. Então, essa vaga, essa pessoa, né, essa candidata que nós escolhemos, que inclusive deu muito resultado por um tempo, aí continuou na empresa depois, saiu e voltou para a empresa numa outra oportunidade, contribuiu muito para a área, porque ela tinha todo o know-how, a expertise, não tinha embasamento técnico sobre a área, sobre o segmento de saúde, mas tinha o tato. Acho que era o fator, assim, preponderante que a diferenciava, acho que chamou a atenção, porque ela sabia como falar com as pessoas, como lidar com as pessoas. Óbvio, né? Também havia um empenho, um engajamento para resultados e para metas, mas acho que o ponto principal, assim, que a destacou foi esse tato. E que, para mim, né, acho que falando até com a parte de pós-venda, é algo que faz muita diferença. Saber se relacionar com as pessoas, saber ter o cuidado, né, o zelo de lidar com as pessoas, né, como eu falei em uma outra ocasião, cada um tem sua história, cada um tem sua trajetória, não dá pra gente, né, simplesmente ignorar, só nos prendemos a um currículo, a uma, sei lá, algum título, qualquer outra coisa, né, alguma referência que alguém deu. Então, isso faz uma competência que faz muita diferença, principalmente na área de relacionamento com clientes, né, e falando de estratégia e buscando esse link com a área, com o expert em pós-vendas, isso faz muita, muita diferença no dia a dia. Muito legal resgatar essa história, lembrar, a gente sempre lembra, na verdade, a gente sempre fala disso, né, mas... Ah, a gente lembra até o nome da pessoa, a gente mantém contato até hoje, Sim, porque realmente acho que é um case de sucesso, assim, marca tanto a vida da gente, a história da pessoa, a contribuição. Então, sempre é uma boa história para ser lembrada e com certeza compartilhada aqui com vocês. que legal. Muito bom. E aí, então, só para a gente seguir o nosso script, o nosso roteiro dessa entrevista, né, que é o que o quadro se propõe, além dessas primeiras impressões e etc., eu queria saber também um pouquinho de você, quais são os maiores desafios que você encontra hoje como RH, seja na posição de recrutamento e seleção, ou seja na business partner, né, que também acaba sendo um pouco mais abrangente do que só recrutar e selecionar, voltado para a área comercial, para a área de relacionamento com o cliente. Quais são os desafios assim que você percebe que no dia a dia trazem impacto para você? Bom, começando assim e analisando todo um contexto, como recrutamento e seleção, eu destaco a questão do currículo mesmo, as informações, né? Hoje, na hora que eu estou analisando um currículo, eu sinto que faltam muitas informações no sentido, qual que é o objetivo daquela pessoa? Quais são os cargos que ela realmente tem o desejo de atuar? E mais do que isso, olhando a trajetória, a experiência profissional, eu sinto que faltam informações. Então, eu tinha um cargo de consultor comercial. Então, quais eram as minhas competências? Quais eram as minhas responsabilidades? Quais eram as minhas habilidades? Hoje a pessoa, eu vendia isso. Ou não. Prospecção de clientes, vendas. E aí, na hora que você vai analisar e vai entender a fundo, até mesmo numa entrevista, essas informações continuam sendo vagas. Então, a minha dificuldade hoje no recrutar e selecionar é até a clareza do desafio, quais são as metas, qual era o atingimento dessas metas, qual era a contribuição para a empresa daquele trabalho, de como ele atuava. Então, hoje eu sinto muita dificuldade quando eu estou analisando um currículo em obter essas informações. Falta informação, É como se né? fosse muito generalista, você fala assim, sem profundidade, né? A pessoa Exatamente. Então, acaba eu colocando trabalhava. chavões, né? Sou Exato. bom em relacionamento com pessoas, tenho bom É. relacionamento E interpessoal. ainda tem uns textos que são meio que prontos. É muito comum a gente ver em vários currículos. Habilidade, relacionamento interpessoal,
enfim, coloca algumas competências que na hora que a gente vai realizar a entrevista, a gente faz algumas perguntas em especial para identificar se a pessoa tem um relacionamento interpessoal, se ela é organizada, até como ela se apresenta e demonstra a organização cronológica da vida dela e como ela se organiza em questão de pensamento. Então, citar essas habilidades, né, no currículo, eu acredito que não seja importante. Pelo menos o modo que eu atuo, é, enfim, no momento, né? Então, o que é importante no currículo? É claro, obter informações de dados pessoais, então eu preciso saber onde essa pessoa reside, eu preciso ter um telefone para contato. O objetivo tem que estar claro, então eu desejo cargos de consultor, supervisão, gerência, analista. É importante, então, o objetivo é esse, eu quero alcançar esse objetivo, esse cargo. Muitas pessoas colocam objetivo atribuir, contribuir com as metas da empresa, e não esse é o foco, Que isso, na né? verdade, é uma obrigação, né? Não é um Exatamente. objetivo, é o básico. Então, o objetivo sempre é importante a pessoa colocar os cargos que ela deseja, as áreas de atuação que ela deseja. Eu preciso olhar o currículo e identificar para que área que eu vou destinar, se é a área de relacionamento com o cliente, se é a área de pós-venda, se é a área de vendas, enfim, eu preciso identificar para direcionar até a questão do meu tempo. Claro, a formação acadêmica, então, se eu tenho um curso, né, na área de vendas, é extremamente importante, porque demonstra que a pessoa busca um conteúdo, ela busca se aprimorar, ela busca se desenvolver na área de atuação, e, claro, as experiências profissionais, né? Então, sempre citar, sempre deixar em destaque a última experiência, então, sempre começar com a recente e com as anteriores. É importante também colocar as atividades. Então, prospecção de clientes, realizava através de um CRM específico, ou tenho conhecimento porque eu realizei algum curso, as metas, então, qual que era a meta individual, a meta em grupo, enfim, o atingimento, se era recorrente ou não. Isso faz com que a gente brilhe os olhos e realmente dê destaque para essas pessoas que apresentam um currículo estruturado. Então, porque eu vou pronta para entender mesmo o contexto daquela pessoa e já compartilhar com certeza com o gestor daquela vaga. Então, o recrutar e o selecionar é um processo muito importante hoje, e essa é a dificuldade que eu encontro, essas informações faltantes, né? Ou incompletas. Então, é extremamente importante. Se atentar também, quando estou enviando esse currículo para a empresa, tem pessoas que gostam, por exemplo, de colocar o logo da empresa, né? Eu já presenciei isso. Então, eu recebi um currículo de uma pessoa que preparou o currículo dela para determinada empresa. Então, ter esse cuidado também ao anexar um currículo, né? É muito importante ter essa informação que o deseja na vaga em especial, né? Então, pode ser que o objetivo vai mudar no currículo, ou o segmento da empresa é um segmento diferente, mas se atentar, né? Não ser e sair anexando sem antes revisar o envio desse documento que é tão importante. Até porque passa a ideia, quando você não revisa, de que você tá tirando de qualquer forma, né? Sem Que foco você está nenhum, sem objetivo. parando aí para para todas as empresas possíveis. E pode ser, e Sim. tudo bem ser, né? A gente está Uhum. num momento que a gente precisa se recolocar, tem pessoas que estão desempregadas há muito tempo, então é muito importante, sim, né, se manter ativo. Mas o importante também é você ter um controle de onde você está enviando o seu currículo. É extremamente importante porque um outro fator em recrutamento também, em recrutamento e seleção, que é muito importante, é quando eu entro em contato com o candidato e ele me pergunta, mas como você conseguiu o meu currículo? Tinha uma bola de cristal aqui, e aí eu te achei, assim, eu descobri que você estava procurando. É muito importante a pessoa ter um direcionamento, né? E se preparar também para a entrevista. Então, às vezes eu abordo pessoas, estou iniciando a entrevista, eu sempre questiono.
Como você conheceu a nossa empresa, como você soube da nossa oportunidade, você fez uma breve pesquisa. É claro, eu não espero que o candidato saiba tudo da empresa, mas pelo menos o segmento que ela O atua, o básico, momento, né? como ela está posicionada no mercado de trabalho, é importante. Isso conta muito ponto, né? Mesmo que ela fale alguma coisa errada, ou que fuja um pouquinho da interpretação dela, você vê que a pessoa teve a iniciativa de procurar e de entender o momento, o posicionamento da empresa. Isso é extremamente importante, né? Então, eu acho que esse é um dos desafios. Agora, como consultora e analisando também, eu acho que o modelo como a gente organiza as metas, faz a premiação, é um momento que a gente precisa se reinventar sempre e sempre atuar em conjunto com o gestor, né? Então, tem metas que são inatingíveis. Então, eu estou motivando o meu colaborador, eu estou fazendo. Ele vai entrar na empresa, ele vai só executar para ter o fixo, ele não vai lutar para aquela meta, ele Sim, não já vai se atingir sente, aquela. não se engaja, né? Porque acho que o número é muito inalcançável, né? E aí não dá para atingir. Acaba entrando numa zona de Exatamente. conforto. Então, o nosso trabalho aí nessa área de negócio voltada para comercial, como remunerar, né? Como trazer uma variável palpável, atingível, como estimular o meu colaborador a buscar e atingir essa meta, né? E não se conformar, né? Então, é uma meta que, ok, tá fácil, então vamos trazer um desafio, porque senão é mais do mesmo, é uma rotina. E para quem atua nessa área, precisa de motivação, precisa de se manter engajado. Então, o desafio é trazer aí também esse cenário para o gestor, para que a gente consiga aí atingir sempre as metas. E mais do que isso, né? Proporcionar ao colaborador aí um ambiente engajado, um ambiente em que ele entenda o impacto e como que o trabalho dele vai fazer a diferença aí no final do faturamento da empresa, da área e do crescimento. Então, esse é um dos desafios também. É muito legal você colocar isso, porque naturalmente o processo seletivo, né, ele já é tenso por natureza, né? Todo mundo que se candidata, todo mundo que está buscando uma oportunidade, uma recolocação, uma transição de carreira, já se sente de uma certa forma tenso, pressionado. E é legal você trazer também um olhar do bastidor da história, porque muitas vezes as pessoas esquecem que dentro de uma empresa também tem pessoas. E geralmente o RH é uma pessoa que está ali trabalhando, como você colocou. Vários desafios diferentes para que você tente encontrar a pessoa ideal, a pessoa que está dentro do perfil, ou que apresente de fato coerência, né, com aquilo que escreve no currículo e a forma como se apresenta. Então, existe uma tensão, acho que ambígua, né, dos dois lados. Tanto de quem está procurando a oportunidade, quanto do RH que está tentando encontrar alguém perfeito, porque pensando como negócio, acho que a gente não pode deixar de falar, né, isso que é mais importante, o tempo é uma coisa que não volta mais, então é um recurso que ele é escasso. Então, o tempo que se perde, às vezes, para procurar alguém que está dentro do perfil, né, que esteja dentro do que a empresa busca. Mas o investimento, às vezes, muitas vezes, tem outros custos indiretos que acontecem no processo de recrutamento e seleção. Então, assim, existe uma tensão de ambos os lados, porque também está havendo um investimento por parte da empresa para encontrar a pessoa ideal. Então, muitas vezes, vou falar até por mim, né? Por várias vezes como candidato também, eu sempre achava que só o candidato sofre. E não é isso, né? Você está falando exatamente o contrário, que existe uma dificuldade, um sofrimento, inclusive, pela sua parte, por parte do RH, por parte da empresa, de encontrar a pessoa perfeita ali que consiga dar match, como a gente fala, e entregar aquilo que a empresa busca. Com certeza, e mantê-lo, né? Então, é um investimento de recrutamento, é um investimento para treiná-lo, para capacitá-lo, para entender do negócio. É um investimento também de tempo e ações para engajá-lo, né? Para ele se sentir pertencente ao negócio, à empresa. Há sempre investimento, sem dúvida, na área de pessoas, e o desafio mesmo é encontrar e fazer com que a pessoa se desenvolva, se encontre, né? Que dê match também com o propósito da empresa. Desde o recrutar e selecionar até mantê-lo
e treiná-lo, né? É muito importante o acompanhamento aí da área de people em todas essas fases, né? E que a gente vai garantir o sucesso da pessoa, na entrega dela, enfim, influenciar em todos esses subsistemas. E falando como, né, gestor, que já fui, a gente trabalhou junto, e até RH, né, você no seu papel, não tem coisa, acho que mais gratificante quando a gente fala, ou ver que encontrou a pessoa certa, a pessoa dá certo de fato, a entrega dela está à altura, a performance dela é boa, é aquilo que de fato a gente identificou, e há uma contribuição para o negócio, porque é muito difícil encontrar profissional qualificado. Né? Acho que você mais ainda que está à frente na lida com diversas pessoas, né, fazendo essa triagem toda, você sabe o quanto que é difícil você encontrar uma pessoa que de fato esteja preparada. Quando eu falo preparado, não é nem às vezes conhecimento muito aprofundado, técnico, né? São coisas básicas. Como você falou, é uma forma de se apresentar, a forma de interpretar texto, às vezes em testes básicos, né, de leitura, ou a forma de se colocar e de falar, né, ortograficamente, gramaticalmente falando. Então, tudo isso conta. Então, Com certeza. é muito gratificante quando você encontra uma pessoa que está dentro. Você fala, poxa, essa daqui é a pessoa que vai, o negócio vai fluir. E E você não aproveitando. tem dúvida que a pessoa vai crescer. É Exatamente. impressionante. Dá até dó, porque você sabe que você vai perder a pessoa por um bom motivo, né? Por um tempo você vai ter ela ali com você, mas às vezes ela é muito grande para o seu lugar, para o espaço que você está oferecendo, e ela naturalmente vai querer buscar, vislumbrar outros objetivos, outros patamares. E faz parte, né? Acho que quem é bom nunca fica no mesmo lugar. Quem é bom cresce mesmo e tem sempre a oportunidade de se desenvolver e se reinventar, enfim, né, de poder contribuir com outras Exatamente. formas. Aproveitando que a gente está falando bastante assim de desafios, né, e desencontros e encontros de sabores e sabores que você encontra como RH, se você pudesse listar aí quais são as 5 competências, né? Hoje a gente fala bastante de soft skills. Quais são as principais competências ou comportamentos que você acha que são indispensáveis para a área de relacionamento com clientes, a área de vendas, a área comercial, mas mais focado nesse relacionamento mesmo, né? De pessoas com pessoas dentro de um negócio. Eu acho que a primeira competência, inclusive, ela foi citada no Fórum Econômico Mundial que teve na Suécia, se eu não me engano, tá? É uma das competências que a gente vê bastante na internet, que às vezes parece que é um clichêzão, mas não, é extremamente importante, necessário, que é a inteligência emocional, né? Então, acho que a primeira competência é a inteligência emocional. É entender o seu momento, as suas emoções, e aí, quando você entende as suas emoções, o seu momento, você consegue entender o outro. E por que que é tão importante para a área comercial, para a área de pós-venda, para a área de relacionamento do cliente? Eu preciso entender como o meu cliente está no momento, o que ele quer de mim no momento, para que eu possa oferecer a ele a melhor solução. Às vezes a gente está tão focada no atingimento de metas, acaba seguindo um script, né? Enfim, focada aí para atingir aquela meta mensal, e eu não estou prestando atenção na necessidade do meu cliente, né? Então eu estou ultrapassando tanto os meus sentimentos, as minhas emoções, né? Poxa, a ansiedade, a frustração talvez de não bater aquela meta, que eu não estou ouvindo a necessidade do outro. Então, a inteligência emocional é uma competência que foi discutida, inclusive, nesse fórum, que é uma das habilidades que a gente precisa se desenvolver cada vez mais. Então, ela com certeza é o número 1 aí da nossa lista, né? Dessas 5 competências. E é legal você falar disso porque a partir do momento que a gente, né, tenta trabalhar a maturidade e se conhecer, eu acho que o recado é esse, a gente entende, como você falou, nossas limitações, nossos potenciais, aquilo que a gente tem de qualidade, aquilo que a gente tem de ponto de melhoria,
mas principalmente que eu acho que é o que pega para o relacionamento, né? Assim, aproveitando esse gancho que você deu, que é algo que a gente vai tratar no curso, que é a questão da empatia, né? Eu não estou lidando com uma parede, eu não estou lidando com um animal, né, inanimado, não, estou lidando com uma pessoa que também tem sentimentos, emoções, e eu preciso compreender que nem sempre é tudo sobre mim, às vezes a pessoa, na própria trajetória dela, se comporta ou se demonstra de tal maneira que não é sobre mim, né? Talvez é a própria falta de conhecimento da pessoa sobre ela mesma. Então, acho que ter esse jogo de cintura, esse tato, né, essa compreensão, traz para a gente uma empatia muito grande com o outro. Né? E geralmente eu gosto de falar que o outro é nosso cliente. A gente está o tempo todo lidando com ele, então a gente precisa ter esse jogo de cintura emocional. Muito legal. Obrigado É, por e, colocar isso em primeiro lugar. e contribuindo um pouquinho, às vezes, né, pode soar e dar a impressão que eu tenho que estar bem 100% o tempo todo. E a gente sabe que tem dias que a gente está mais dispostos, né, a trabalhar, a executar aí as atividades, e tem dias que, por N fatores, a gente não está passando por um bom momento. Então, será que é o momento de eu atender um cliente? Será que eu não posso reorganizar a minha agenda? Será que. E falando sobre nós, claro, e também entendendo. Às vezes o cliente, ó, não posso agora, será que não tem um outro horário? Às vezes a gente acaba insistindo. Será Sendo que não é um invasivo, né? momento de reavaliar se faz sentido? Até dar essa abertura, né, para que ele escolha um momento, enfim, dar essa flexibilidade é extremamente importante, porque você vai ganhar pontos com você compreender o momento da pessoa, então ela vai ser compreensível também com você. Então é extremamente importante a gente aplicar aí para esses momentos, né? Entender os momentos que a gente não está bem e procurar, né, olhar para o nosso cliente, para o próximo, e entender o momento também, avaliar que eles também não vão estar bem e a gente vai conseguir identificar isso. Legal. E uma próxima que você vê de Vamos destaque. lá. Eu acredito que escutativa, né? Então, eu preciso entender do início ao fim a demanda do meu cliente. A partir do momento que eu interrompo, ou que eu pego o celular, ou que eu não estou dando 100% da minha atenção, ele vai parar também de dar as informações do que ele deseja. E aí é que a gente perde tato, é aí que a gente perde informações importantes, é aí que a nossa credibilidade começa a estremecer. Então, a escutativa ela deve ser constante, ela deve ser uma constância. Então, antes de oferecer algo, antes de sugerir algo, ouça, né? Então, escutar ativamente o que o meu cliente precisa me falar, precisa me dizer, ele precisa passar a sua necessidade. Então, a escutativa aí eu coloco no número 2. Number two. E faz Exato. sentido, né? Porque muitas vezes a informação tá ali e a gente. Falando pra mim também, porque a gente também falha, né? Todo mundo falha. A gente não é perfeito 100% do tempo. E muitas vezes a informação tá ali, já foi dita, já foi colocada, já foi falada, e você não escutou, não porque não foi falado, você não escutou, você estava alheio, pensando em outra coisa, tipo, o cliente está falando, você está assim, nossa, mas o que eu vou fazer de janta hoje? Ou será que eu desliguei o ferro na hora que eu saí de casa? Então, assim, tô dando Exato. exemplos chulos, mas que é isso, a gente Acontece. às vezes tá dando nossa atenção, eu acho que a pior de todas que você falou é pegar no celular. Eu acho que é o mais feio de todos, é você, o cliente tá falando com você, a pessoa tá falando com você e você tá, aham, tipo, Exatamente. Ah, é é mais rapidinho, preciso importante. resolver uma coisa. Não, não é legal, né? É, Eu preciso dar atenção, é extremamente importante. Pensando em mais uma competência, com certeza, para a área comercial, para a área de negócios, relacionamento com o cliente, a gente traz essa questão humanizada de entender e de ouvir, mas devemos sim ter orientação a metas, né? Então, qual é a minha meta? Como que eu vou organizar essa meta? O que eu preciso fazer para atingi-la? Então, orientação a metas é extremamente importante para essa área. A gente não deve esquecer, claro, apoiado nesse outro pilar, né, de escuta ativa e da inteligência emocional. até Mas porque uma coisa orientação, tá ligada com a outra, né? Assim, indiretamente. Eu entendo que quando você consegue se desenvolver na habilidade comportamental,
né, da parte da escutativa, da inteligência, da maturidade, naturalmente os seus resultados eles aparecem também, né? Porque você, querendo ou não, está se desenvolvendo ou está aprimorando a relação, digamos assim, e ela vai de alguma forma refletir nos seus resultados, né? Então, você falou, ter um olhar voltado para o negócio, de qual que é o impacto eu trazer esse resultado ou não trazer, né? Que empresa está ganhando ou deixando de ganhar se esse resultado entrar ou não. Então, na minha concepção, tá? Eu acho que uma coisa está muito ligada com a outra. Se a pessoa conseguir seguir desse número que você deu, do número 1, número 2, naturalmente as coisas vão acontecendo. Mas não só na questão do resultado, mas também a pessoa ter esse olhar, né, voltado para a entrega. Com certeza, eu acho que é extremamente importante, né? E você vai caminhando por essas competências. Uma hora você tem que ter inteligência emocional, outra hora você tem que entender também que você precisa bater aquela meta. Então, a pessoa ela vai flexibilizando, não é algo engessado, né? Ela vai sentindo e vai adaptando aí a sua rotina. Bom, uma quarta competência, com certeza, é a resiliência, é entender, poxa, agora não deu, não consegui, mas eu preciso ter um fôlego, recuperar, ir para o próximo, principalmente não insistir tanto, né? Que é a Então, mais difícil, né? Fala sério. é o mais Acho difícil, com que é muito certeza. difícil. Lidar com a frustração, né? Lidar com o ímpeto do sentimento de falar, poxa, era para ter acontecido tal coisa, não aconteceu, ou não foi como eu esperava. É bem, exige muito da gente. Tem que ter um Mas para preparo. nós, né, que atuamos com a área de pessoas, a gente tem que ter a consciência que nós temos controle de nós mesmos. Então, do outro, dificilmente. A gente pode trazer melhorias, pode apresentar pessoas, enfim, né, pode dar N alternativas, mas depende do outro também. Então, se eu levar não, 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 é importante fazer uma análise de tanto Do não, porquê, tanto do não. porquê, às vezes eu estou errando em alguma coisa, mas ter a resiliência, não desanimar. Então, ok, não deu certo, vamos, o que eu posso fazer diferente, né? Ser resiliente é isso. É escutar vários e ainda buscar aí uma melhoria, continuar, né? Persistir. Então, é muito importante Isso é também igual a bambu, né? resiliência, O bambu ele enverga, ele torce para um lado, torce para o outro, mas ele tá ali, tá sempre ali. com certeza. Eu acho que é extremamente importante a resiliência. Pensando em mais uma competência, eu acredito que é gerenciamento do tempo, né? Nós Muito bom. precisamos hoje, acho que são tantas tarefas, tantas atribuições. Eu preciso entender o que é prioridade do dia, o que é prioridade da semana, o que é prioridade do mês. Então, ter essa organização do seu tempo e como você, né, vai conseguir transitar por essas outras competências é extremamente importante. Então, eu tenho que separar uma hora do meu dia ou um dia da minha semana, organizar e principalmente contar com imprevistos, né? Porque, mais uma vez, a gente está lidando com clientes, com pessoas, há imprevistos o tempo todo, então eu preciso me organizar aí e organizar o meu tempo para facilitar a minha transição, né? Acho que o gerenciamento do tempo ele é extremamente importante para um profissional da área comercial, de vendas, relacionamento com o cliente, porque a gente tem que se virar aí nos 30, né? Sim, sim. É quase igual um. Como é que fala? Aquele pessoal que faz show de Jogo equilíbrio. Equilibra um monte de pratinho ao mesmo de tempo e tem que dar pratos ao conta mesmo de tempo. tudo. Nossa, muito bom. Show de bola, assim, essas dicas com relação às competências. E só para a gente resgatar, em primeiro lugar, a inteligência Inteligência emocional. emocional. Segundo lugar, escutativa. Terceiro lugar, orientação para metas, resultados. Acertei. Quarto lugar. Acertou. Quarto lugar, esqueci. Quarto lugar, resiliência. Resiliência. Em quinto lugar, gerenciamento do tempo. Eu acho que é um combo, assim, fantástico se a gente conseguir desenvolver, se todo mundo tiver a capacidade de se desenvolver nesses cinco, né, principais, essas cinco principais soft skills, acho que já dá para trazer um bom resultado, uma diferença bem grande e considerável no dia a dia. E ainda dentro, assim, dessa rotina, né, se você puder contribuir de outra forma,
como, tirando o papel só do recrutamento que a gente falou, né, mas enxergando você como parceira do negócio, né, como consultora que está ali acompanhando e monitorando a área, como você descreveria assim, a rotina, o dia a dia da área de relacionamento com clientes? Como é lidar com essa área? Como é lidar com os profissionais dessa área? Quais são as dores que você sente que eles, né, trazem geralmente para você? Ou quais são os pontos assim de destaque, os pontos bons, né, os sabores da área? O que que você sente assim que faz o olho das pessoas brilharem, traz paixão, traz energia? Como que é assim no dia a dia lidar com isso? É bem desafiador, porque são pessoas, então a gente sabe que tem pessoas que estão engajadas, tem aquelas que teve algum desencontro aí no dia a dia. Então, eu acho que o importante é as empresas terem esse cuidado, né? Qual a forma que eu posso auxiliar no dia a dia dos meus colaboradores? Eu acho que o movimento, quem trabalha na área de people, somado com os gestores e com a equipe, que forma que eu posso ajudá-lo no dia a dia? Qual o treinamento que é importante eu parar e revisar com ele, né? Porque é uma área que é rotineiro, né? Então é uma rotina diária. Então eu atendo cliente, poxa, às vezes tem situações que a gente interfere até no momento com a ligação com outras áreas. Então, poxa, eu tenho um sistema que está aí caindo todos os dias, que ele não tá suportando, que ele não está entregando aí leads para os meus clientes. O que eu preciso fazer? Será que não é o momento da gente revisitar? Será que não é o momento da gente chamar as áreas aí relacionadas e fazer uma reunião e rever toda a estrutura, né? Rever todo o processo? Porque a empresa ela vai crescendo, os times vão crescendo e eu não consigo analisar o processo por completo. Então, é o momento de uma BP entrar na área e entender o impacto para ajudar no atingimento dessas metas, né, desses resultados. É extremamente importante. Então, desde contribuir para a rotina e entender se tem uma falha aí em sistema, em comunicação, que é muito comum. Então, a gente entra aí para trazer essa junção e essa parceria das áreas e o quanto que o trabalho de outras áreas vai impactar para o negócio. E mais do que isso, quando eu trabalho com os colaboradores, com as pessoas, o propósito da empresa, o impacto da empresa, os colaboradores tendem aí a trabalhar mais engajados, tendem a entender o quanto que o trabalho dela impacta. Ele pode ser parte do processo, mas quando eu junto todas as áreas, todos os cargos, né, todas as responsabilidades, olha que bacana. Então, ter um momento para reconhecer, para celebrar essas conquistas é extremamente importante. Às vezes eu estou aqui tão focado em entregar aquele resultado, mas eu não consigo entender qual que é o impacto do meu trabalho no final. Então, um desafio também é compartilhar e celebrar esses momentos. Então, a gente precisa sempre investir também em ações de engajamento, em ações de reconhecimento, para que o meu colaborador ele entenda o quanto que é importante a função dele, né? Então, como que ele é uma peça fundamental para o crescimento da empresa e para o sucesso da empresa. Então, até é bem bacana, a gente sempre, na empresa que eu estou atualmente, a gente sempre compartilha pequenas conquistas. E não precisa ser nada extraordinário, não. A gente passa uma mensagem no WhatsApp, a gente compartilha o comentário de algum cliente, né? Então, vídeos, principalmente, a gente sempre mobiliza para que as pessoas consigam, né, entender o impacto que a atividade da área, né, a atividade que ele realiza tem aí na área e tem na empresa como um todo. Então, acho que o desafio é esse, é manter essa energia, essa constância, para que os colaboradores se sintam pertencentes mesmo e sempre, né, alinhados ao propósito, né? Então, o meu propósito de vida, o meu propósito enquanto colaborador precisa estar alinhado com o propósito da empresa. Então, é parte fundamental aí para o sucesso. E esse é o principal desafio, né? Manter essa pessoa engajada
e contribuir também para que as áreas e todo o processo tenha sinergia. E é muito legal você colocar essas situações, primeiro porque muitas vezes ela acaba não sendo uma rotina, né, assim, nas empresas de forma geral, e acho que isso é um grande diferencial quando você coloca, né, de novo, a gente já falou sobre isso, pessoas no centro, né, as pessoas estão, a gente se relaciona com pessoas e toda conquista, todo passo, todo atingimento de algo é muito importante, grandioso, porque celebra um avanço, uma conquista, um patamar diferente. E eu fico pensando um outro lado também, né, assim, o seu desafio talvez como RH, como quem cuida de gente, que também tem um outro lado que é o lado não tão fácil, né? A área de relacionamento com clientes geralmente é o front do tete a tete ali com o cliente, então geralmente a reclamação, o problema, e graças a Deus tem problema, porque se não tivesse não haveria necessidade de ter área de relacionamento com o cliente, né? Mas já é por natureza um ambiente complexo, né? Assim, e tenso, porque exige que o profissional que se relaciona com o cliente, profissional que é da área de pós-venda, entregue um resultado, entregue algo, enfim. Então, imagino que também, além de tudo isso que você falou, existe esse outro lado do bastidor, que é como as pessoas se sentem, né? Tipo, eu apanho o tempo inteiro, estou sendo cobrado por alguma coisa, mas que legal também que tem alguém me vendo, e tá vendo que os resultados também estão sendo atingidos e celebrando minhas pequenas conquistas, que de certa forma traz um alinhamento e um engajamento muito grande, né, por parte dos profissionais. Com certeza. E ter a sensibilidade que se naquele mês ou naquele período o meu colaborador, ele não, mesmo com todas essas ações, mesmo com esse contato diário, mesmo entendendo todo o processo, ele não está me entregando, eu preciso entrar, eu preciso entender. Porque às vezes é um momento específico, às vezes é uma situação específica. Então, por isso que a comunicação e a proximidade com os colaboradores e com os gestores é de extrema importância. Porque uma vez que eu entendo o negócio, uma vez que eu entendo o processo, uma vez que eu entendo a particularidade de cada colaborador, eu consigo entender e ter a sensibilidade de olhar para ele e falar: poxa, a pessoa não está bem, mas isso não define ela, né? Esse momento de não entrega, esse momento de não atingimento aí, alguma coisa está acontecendo. Então vamos a fundo, vamos juntos. E o desafio é porque, é claro, a empresa e as áreas elas são movidas a metas, né? Então não vou falar Não que tem como não, isso fugir, não é importante, é extremamente importante. Mas eu preciso dar esse olhar, eu preciso chamar e alinhar isso tudo. Eu preciso. Às vezes o propósito da pessoa mudou. E tá tudo bem mudar. Para ela já não faz sentido. Fez sentido por um longo período e agora não faz mais. Então, ter também essa sensibilidade e de reconhecer que, ok, a história daquela pessoa, aquele momento da pessoa na área acabou. Mas o que a gente pode fazer para ser um desfecho ok, tranquilo, menos impactante, que não cause tanta dor, porque é um luto, né? A gente vai vivenciar com certeza aí um desfecho. Então é contribuir para que o processo não seja um processo traumático. Se a história ela foi legal, se ela foi uma história bacana até ali, e se o propósito de uma das partes mudou, é clareza, é transparência e principalmente comunicação. Então, o desafio é a gente entender quando a pessoa está também disposta e quando ela não está mais disposta, né? Então, é e conseguir auxiliar nesse medir, né? processo em todos os lados e todas as partes. Muito bom. Bom, acho que deu para a gente contribuir bastante assim as informações que você trouxe, né? O outro lado da história, o outro lado da moeda, que geralmente não é visto. Os profissionais não enxergam isso e é até bom que a gente trate e aborde esse assunto para saber como que é o dia a dia do RH. Mas o nosso tempo está chegando ao fim, né? O tempinho que a gente tem cronometrado para falar. Eu queria te agradecer novamente por ter embarcado comigo nessa ideia, embarcado comigo nesse projeto. Eu te reconheço agora publicamente, mas já te falei isso várias vezes, você é uma excelente profissional e acho que desde quando a gente se conheceu, a forma como você trabalha, a forma como você lida com as pessoas, a forma como você humaniza as suas relações profissionais, que eu acho que é o grande diferencial,
te torna muito especial. Então, assim, para mim é um prazerzaço ter você aqui, estreando esse quadro. Não poderia ser outra pessoa, tinha que ser você, porque você é muito especial para mim e eu queria de verdade, de coração, agradecer por você ter topado participar. Ah, eu que agradeço, eu fico muito feliz ouvir essas palavras de você, porque você também é um profissional que eu admiro muito, é minha referência. É muito bom tornar esse momento, né, do trabalho e você levar relações para amizade Para a mesmo, que é o que a vida, gente né? construiu. Então é muito bom poder contar com você. Eu fico extremamente lisonjeada de começar esse quadro, esse momento. Eu não tenho dúvidas que vai ser de muito sucesso e pode contar comigo sempre. Você sabe disso, eu sou sua fã. Somos fãs um do outro. Tamo juntos. Perfeito. Obrigado, Mari. E para você que nos assiste, continua acompanhando o nosso canal, nossas informações. A gente vai ficar por aqui nesse quadro, mas em breve a gente vai ter outros convidados para brincar de trocar de lugar, fazer entrevista com a RH e entender um pouquinho como que é o dia a dia dessas pessoas, né? Que são outras pessoas cuidando de outras pessoas, como que é o dia a dia deles, quais são os desafios, oportunidades e as dicas que sempre são muito valiosas. Eu espero você, então, no nosso próximo vídeo, nosso próximo canal. Acompanhe a gente, que sempre vai ter conteúdo novinho em folha para você. Um abraço e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.